Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos meditar sobre o terceiro domingo da Páscoa, com o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. É um evangelho extenso, falando dos discípulos de Emaús, mas eu quero ficar apenas com alguns detalhes aqui desse evangelho. Vai dizer assim, já começando no versículo 13, que naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. É muito interessante porque se nós pegarmos Marcos capítulo 6, versículo 7, vai dizer assim, quer ver? Para a gente poder compreender já, Marcos 6, 7. Ele chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Então Jesus aqui em Marcos, ele envia 2 a 2, ou seja, os envia para a missão, 2 a 2. Então quando Jesus reúne os discípulos, envia 2 a 2, nós vemos porque são 2 o mandamento do amor, amar a Deus e amar o próximo. Só se evangeliza quando eu amo a Deus e amo o próximo, então por isso que Jesus os envia 2 a 2. Mas os envia em missão, não os envia para desistir. O que esses discípulos estavam fazendo, voltando, indo para Emaús? Se a promessa era, Jesus havia prometido e disse que era preciso ficar em Jerusalém. Jesus prometeu isso. Jesus disse, nós vemos isso tanto em Atos dos Apóstolos, bem no início dos Atos dos Apóstolos, Jesus vai dizer assim, que era preciso ficar em Jerusalém. Nós vamos ver aqui, ó. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes essa ordem, versículo 4 de Atos 1. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse, João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados no Espírito Santo. Então Jesus já tinha dito para ficar em Jerusalém. E o que esses benditos estavam fazendo indo para Emaús? 2 a 2. Aprenderam tão bem de Jesus que até para desistir, que estavam desistindo juntos, 2 a 2. Voltando para, então, ou seja, distante 11 quilômetros de Jerusalém, estavam se distanciando da promessa do Espírito Santo, daquilo que Jesus já havia anunciado, que era o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E Jesus já tinha anunciado a sua paixão, mas esqueceram tudo isso, estavam desistindo e voltando para a sua vida antiga. Vamos voltar para Emaús, para a nossa terra, vamos retomar nossa vida. E é muito interessante quando o evangelista diz, iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, se distanciando pouco a pouco. A primeira distância foi a distância do coração. É interessante que nós vemos isso em Lucas 15, quando fala do filho pródigo, vai dizer que aquele filho foi para um lugar distante. Esse lugar distante não é apenas um lugar físico, que se conta em quilômetros, né? Uma distância quilométrica, uma distância física, mas era a distância do coração. O filho pródigo se afastou do coração do pai. Aqui, esses 2 discípulos estavam se afastando do coração, se afastando da promessa de Jesus. Por quê? Porque estavam envolvidos na dor. Estavam cegos, foram cegados pela dor. As lágrimas, as dores cegaram o coração ao ponto de tornar o coração insensível à promessa que Jesus havia dito. E olha que eles viram muitas coisas que Jesus havia feito. Milagres, sinais, ressurreição, as promessas de Jesus sendo cumpridas, e agora o coração estava já a 11 quilômetros de distância da promessa de Jesus. Se nós pegarmos o profeta Isaías, capítulo 66, nós vamos ver o seguinte. Olha, Isaías, capítulo 66, versículo 13. Falando de Jerusalém, só para a gente ver um pouquinho o que era Jerusalém. Então, Isaías 63, 13. Qual mãe
Qual mãe que acaricia os filhos, assim vou dar-vos meu carinho. Em Jerusalém é que sereis consolados. Aqui a tradução traz acariciados, mas é consolados. Em Jerusalém que sereis consolados. Então, e é claro, em Jerusalém nós vimos o derramamento do Espírito. O Consolador veio sobre os discípulos no dia de Pentecostes, onde? Em Jerusalém, cumprindo a promessa do profeta Isaías. Então, e Jesus é o Consolador. É preciso que eu vá para que o Pai, para que venha sobre vós, para que o Pai vos envie, para que vocês recebam o outro Consolador. Então, Jesus é o Consolador. E ele havia dito para permanecer em Jerusalém, porque em Jerusalém que eles seriam consolados. Então nós vemos que Jerusalém é o lugar que Deus consola através da ressurreição de Cristo. Então Jerusalém foi a cidade escolhida para ser o lugar onde Deus consolaria o seu povo através da ressurreição de Cristo e através do Pentecostes, através do derramamento do Espírito. Não era preciso estar em Jerusalém e não sair de Jerusalém. Nós vemos isso também em Lucas capítulo 10, versículo 3, quando vai falar do samaritano, do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Descia de Jerusalém para Jericó, sendo que o caminho, eu já falei isso em um dos meus vídeos, que o caminho espiritual é sair das trevas para a luz, da morte para a vida. Ou seja, de Jericó, da terra baixa para a terra alta, sair do baixo para o alto. Então, era para ser de Jericó para Jerusalém, e não o contrário. Era para sair de Emaús para Jerusalém, e não o contrário. Então, esse homem caiu nas mãos dos assaltantes, porque ele descia de Jerusalém para Jericó. Estava fazendo o caminho contrário, saía da cidade da paz, saía do lugar do consolo, saía da cidade onde Deus vai consolar seu povo. Foi o que aconteceu também com esses dois discípulos, que saíram de Jerusalém, estavam a caminho de Emaús. Se nós pegarmos Lucas 24, versículo 49, nós vamos ver Jesus dizendo assim, novamente dizendo, eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu, que é o Espírito Santo. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Até que sejais revestidos. Uma vez que vocês estiverem prontos, revestidos, protegidos com a força do alto, aí vocês vão sair para falar de mim, para falar do meu nome, para anunciar o Evangelho. Mas permaneçam em Jerusalém. Esses dois, vou repetir de novo para a gente compreender, estavam indo para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, se afastando da promessa, correndo o risco de perder aquilo que Jesus vai dizer, o revestimento da força do alto. Estavam correndo esse risco de deixarem de ser revestidos da força do alto. Se nós pegarmos Marcos capítulo 10, versículo 33, nós vamos ver o que a palavra de Deus diz assim. Estamos falando, Jesus dizendo, o terceiro anúncio da paixão. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e os escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Isso era o que eles deveriam ter no coração. Ele anunciou que morreria, que sofreria, mas que ressuscitaria 3 dias após. E eles vinham no caminho conversando. Ele disse que ressuscitaria. Alguns disseram que o viram, que o corpo não estava lá. Mulheres também falaram, mas até agora nada aconteceu. Eles estavam mergulhados na própria dor. Na dor de ter deixado tudo por causa de Cristo e se sentirem enganados e voltando para casa agora. Ao mesmo tempo, a dor da decepção, estavam decepcionados com Jesus. A cruz acabou tudo, a cruz foi a última palavra e agora ele diz que ressuscitaria, mas até agora nós estamos ouvindo rumores que ele ressuscitaria, mas até agora nós não vimos nada. Até agora, e o que vai ser a partir de agora? Como que vai ser a nossa vida a partir de agora? Só que Jesus já tinha anunciado tudo isso. Então, por causa dessa dor profunda, dessa decepção, o Evangelho vai dizer algo maravilhoso para nós.
Diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. O próprio Jesus começou a caminhar com eles. Isso não significa que ele apareceu e começou a caminhar. Não, o texto grego, o tempo do verbo, mostra para nós que Jesus veio caminhando com eles. E teve um certo momento que Jesus então se manifestou e disse e perguntou, para eles. Jesus aproximou, começou a caminhar com eles. Os discípulos vai dizer que não o reconheceram, e Jesus ainda pergunta: o que ides conversando pelo caminho? Foi a hora que Jesus se manifestou. Então, mas ele já vinha caminhando com eles. O tempo do verbo aqui no grego nos faz compreender isso. Significa que para nós, a nossa vida é a mesma coisa. Quando estamos mergulhados na dor, na tristeza, que não conseguimos enxergar mais nada na nossa frente por causa da dor, da tribulação, do sofrimento, das angústias, não pensemos nós que estamos sozinhos. Ele vem caminhando conosco. Isso é tão importante porque não foram os discípulos que colocaram seus passos nos passos de Jesus. Aqui foi o contrário. Foi Jesus que colocou seus passos nos passos dos discípulos. Jesus veio até eles. Jesus nos procurou, viu o que a dor e a decepção poderia fazer na vida deles. Jesus então veio ao encontro deles, veio caminhando com eles, e num certo momento Jesus se manifesta a eles para tirá-los daquela dor profunda. E é isso que o Senhor também faz conosco, caminha conosco, e num determinado momento ele vai se manifestar. Só que aqui vai dizer ainda, o próprio Jesus aproximou-se, como eu já disse, os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Os discípulos estavam realmente cegos. O versículo 16, no grego, significa, na verdade, a palavra conhecer é se tornar completamente familiar, é conhecer, ter uma experiência. Eles foram incapazes de se tornar familiar com Jesus devido à cegueira da dor. Isso é muito sério, muito preocupante. A dor pode nos cegar ao ponto de nós não reconhecermos quem é Jesus, que Ele esteve conosco, que Ele está conosco, que caminha conosco e estará conosco. Então a dor não pode nos cegar ao ponto de nós não reconhecermos Jesus. Mas o importante é que Jesus entrou na casa deles, e ao partir do pão, toda a frieza do coração, o coração deles foram se ardendo, quando no meio do caminho Jesus foi explicando para eles as Escrituras e dizendo: mas sou eu. O que a Bíblia fala, o que a Sagrada Escritura fala, estava falando de mim. O que os profetas diziam, falavam do meu dia, falava do Cristo. E no final Jesus parte o pão com eles, e o coração deles, que já vinha ardendo na estrada, eles reconhecem então que era Jesus e voltam. É belíssimo o último versículo. Então os dois contaram, os últimos versículos vão dizer, naquela mesma hora eles se levantaram, ressuscitaram então com Cristo e voltaram para Jerusalém. Voltaram para o lugar da promessa, para o lugar do consolo. Eles que foram se afastando aos poucos de Jerusalém, o coração foi se afastando da promessa de Jesus, agora eles voltam para Jerusalém, porque lá eles serão consolados. E contaram para os 11 reunidos com os outros tudo o que tinha acontecido no meio do caminho. Hoje, celebrando esse terceiro domingo da Páscoa, o Senhor nos chama. Pode ser que nós já tenhamos deixado Jerusalém, a cidade da paz, o lugar da promessa. Pode ser que nós até já tenhamos desistido das promessas de Deus, como fizeram esses dois discípulos. Mas uma vez que Jesus caminha conosco, hoje Ele nos convida a voltar para Jerusalém, porque é em Jerusalém que seremos consolados. Que o Senhor nos dê essa graça. Ao invés de distanciarmos o nosso coração do Senhor, que o nosso coração seja aproximado do coração de Deus, para recebermos dele então as suas promessas. Deus abençoe você.